Algumas vezes, os fantasmas do medo, da ansiedade, da culpa e de tantos outros sentimentos conflituosos deixam a nossa vida nublada e chuvosa. Para trazer a harmonia, a luz, o florescimento da jornada de volta, nós precisamos trabalhar esses sentimentos, sabe? Enfrentar nossos fantasmas, conversar com eles e resolvê-los. Vamos juntos? Olá, meus amigos, minhas amigas do GRESB, o meu abraço a todos vocês. Estamos no programa Conversando com os Nossos Fantasmas, que tem como obra básica o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, e nós vamos estudar hoje o capítulo 10, Violência. Esperamos que essa contribuição possa ser útil a você, para que a gente possa crescer em paz. Então, vamos lá. A violência, nós podemos determinar como uma força muscular exercida pelo espírito para afastar dele aquilo que o incomoda. Então, um conceito básico. Então, alguma coisa está me incomodando, eu uso a força muscular para afastar aquilo. Outras vezes, eu uso a força da palavra, do verbo inflamado, da língua felina. Outras vezes, eu uso a mente destrambelhada, a mente criminosa, a mente psicopática, para também afastar de mim aquilo que me incomoda. Ou, em outras situações também, para tirar do caminho aquilo que não está permitindo que eu faça o que eu desejo fazer. Muito bem. Todos esses casos analisados, nós vamos ver que a violência é uma atitude extremamente perniciosa, tanto para mim quanto para o outro. Então, o ser violento é aquele que perde a noção dos seus limites, perde a noção do seu direito, perde a noção da sua expansão territorial, mental, a sua expansão espiritual. Ora, o mais importante de tudo que nós aprendemos no Espiritismo é entendermos que somos criaturas em evolução, saindo de um passado muito remoto, do átomo primitivo até agora, para expandirmos infinitamente. Então, se dentro desse processo eu ainda uso de violência, quaisquer que sejam, eu não estou entendendo. Eu estou perdido no meio deste caminho. Eu estou necessitando de uma ajuda, né? Então, o princípio espiritual ele vai adquirindo experiências ao longo desse caminho, né? As emoções, os conhecimentos, é através desse trânsito, como diz Joana de Ângeles, trânsito pelos diferentes reinos da natureza, nos quais desabrocham os recursos divinos que se encontram em germe. Então, nesse processo todo desse crescimento, eu estou tirando os meus recursos divinos que estão em mim, postos por Deus, né? Então, e agora eu chego numa situação em que já homem, porque é importante entender isso, nós já somos seres humanos, não somos o suprassumo da criação universal, mas já chegamos ao nível do entendimento, do córtex pré-frontal, do discernimento, da cognição. Já chegamos nesse ponto. Então, se eu chego nesse ponto, é porque já fiz um progresso passado muito grande. Quando nós estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, a gente viu isso. Esse progresso através dos reinos antigos, né? Principalmente André trabalha desde a bactéria até o homem da caverna. Então, a gente vai entendendo que nesse 1,5 bilhão de anos, nesse trânsito, nós aprendemos muitas coisas, né? Então, só que em determinado momento acontece uma coisa interessante e perigosa. É quando eu me fecho num nicho mental. Então, vamos imaginar que em determinado momento de uma dessas minhas experiências, alguma coisa não saiu como eu gostaria que saísse. Presta atenção, como eu gostaria. E aí eu começo a criar uma estrutura
de antagonismo àquilo que é a fruição normal da vida. Vamos dar um exemplo prático. Vamos imaginar que em determinado momento das minhas experiências reencarnatórias, eu vivi uma situação em que eu me achava digno herdeiro de uma determinada fortuna. Mas acontece que no passar, nas conversas, no jurídico, enfim, com os outros herdeiros, chegou-se à conclusão de que eu não tinha direito a essa herança. E aí o que eu faço? Eu me fecho naquela estrutura raivosa de não ter conseguido o que eu queria. Por quê? Com aquela fortuna nas mãos, nossa, eu podia fazer um monte de coisas. Aí a espiritualidade, os meus mentores, né, o meu entorno espiritual e Deus, Jesus, entendem que aquilo não seria bom para mim. Então desvia qualquer possibilidade de eu ganhar aquela fortuna para me proteger. Para que eu evite. Existem casos assim. A pessoa queria ganhar uma fortuna porque ele queria criar um motel de beira de estrada para ganhar muito dinheiro com aquelas atitudes que se fazem em motéis. E a espiritualidade desvia. Não, você não pode fazer isso. Isso vai te perturbar a tua evolução, porque você está num processo. Você já foi muito útil no passado e você precisa avançar. Então, isso não vai ser bom. Então, vamos desviar. Aí a pessoa entra naquele campo que ele cria, aquele núcleo, que é o núcleo do desgosto, que é o núcleo da raiva de não ter conseguido o que ele queria. Esse núcleo fica lá, minha gente. E esse núcleo pode fazer transtornos mentais. Ele pode gerar transtornos mentais. Ou seja, uma coisa que veio para ajudá-lo, ele não entende e faz disso um transtorno. E quando ele cria o transtorno mental, ele começa a perder muitas referências da vontade divina na criação. Mas tudo parte disso. Então, aqui está a vontade fluindo, vontade de Deus. E eu não concordo com essa vontade. Por quê? Porque um determinado dia essa vontade me tirou aquilo que eu queria. Então, eu gerei esse núcleo perigoso, esse nicho mental perigoso. E aquilo foi cada vez mais me potencializando para a ir contra aquilo que é da vontade divina. Então, eu parto para a violência. Então, tudo aquilo que está acontecendo, quando eu vejo que uma pessoa está indo bem num determinado momento, eu arrumo um jeito de ir lá para tirar aquela pessoa da paz que ela está vivendo. Isso é uma violência mental. Então, eu chego e falo umas coisas muito estranhas, desnecessárias, né? Que vai perturbar a paz, violência pela fala, ou então eu agrido mesmo. Então, esse é um processo, né? Do que pode acontecer comigo. Eu perco o meu contato com a minha estrutura espiritual, com o meu eixo espiritual. Então, nós podemos ver aí pessoas que são mentes viciosas, mentes perigosas, mentes assassinas, mentes suicidas, mentes psicopatas, mentes sociopatas. Quando que começou isso? Começou exatamente no momento em que ele foi contrariado, ou ela foi contrariada no seu objetivo, que nem sempre e provavelmente não seria bom para ela. Ou seja, ela não entendeu a vontade de Deus, ou ele não entendeu a vontade de Deus a respeito dele, então agora ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que nós interagimos, nós somos espíritos que gerenciamos o nosso corpo. Então, nós somos espíritos que estamos ligados ao eixo central da espiritualidade que temos, ou estamos ligados ao ego inferior. Então, essas duas possibilidades. Ou eu estou ligado ao meu eixo central de mônada divina que sou, ou estou ligado ao meu ego inferior, que quer a todo custo fazer e ser o que ele entende que deva ser e deva fazer. E aí, o que acontece? Eu começo a dar forças para uma estrutura passageira,
frágil e insegura, como é o ego inferior. Esse ego inferior, frágil e inseguro, potencializado pela minha violência, meu amigo, ele pode fazer coisas absurdas. Porque o ego não vai morrer, entendeu? Então ele lança o indivíduo em situações complicadas porque ele não vai morrer. Quem vai desencarnar é o coitado lá que fez a coisa errada. Então, você vê aí situações no campo da violência extremamente estranhas. Como é que a pessoa chega a fazer tal coisa? Porque está sob o comando do ego inferior, que ele potencializou para aquele conjunto que está guardado dentro dele, que gera violência. Ora, se ele lida com violência, ele vai receber violência. Então, ele vai indo. Chega uma hora que a própria estrutura do campo da violência vai contra ele. E aí pode ser que ele tenha dificuldades muito grandes. Ele possa ter mutilações do corpo físico, que ele possa ter desencarnes dolorosos e chega no mundo espiritual completamente destroçado pela violência, por aquilo que está retido nele, que não resolve. Compete a cada pessoa que tem essa propensão violenta a se autoanalisar. O que eu posso fazer para resolver isso? O que me irrita mais? O que me dá aquela vontade de bater, de falar, de planejar algo para machucar alguém? O que me faz isso? Em que momento que isso é ativado? E aí eu vou começando a trabalhar para evitar, minha gente, que eu chegue a um processo de psicopatia. Enquanto ainda sou só violento, eu tenho muita condição de me resolver rapidamente. O psicopata vai se resolver, claro, o sociopata, tudo, mas vai demorar mais. E ele vai ficar cada vez mais comprometido com a lei. E cada tempo mais ele vai precisar para se resolver perante a própria lei. Então é preciso resolver isso rápido. Não deixar que isso cresça, né? Então, o que acontece? Se eu sou muito violento, né? Eu estou fechado numa casca, eu posso gerar medos também. Olha o que a Joana diz. Olha, quer ver? Em alguns casos, ocorrem os fenômenos do medo de enfrentamentos e a permanência das paixões vigorosas portadoras do caráter competitivo, defensivo, agressivo que desencadeiam a violência. Paixões é uma das coisas que podem gerar essa violência. Então, veja bem, o que é a paixão? A paixão é como se fosse assim a batida de um tambor, né? Que vai me dando o ritmo da vida. Lembra daquelas galés do Mediterrâneo? Que aquelas pessoas tinham um batedor lá para os remadores, né, fazendo o ritmo da batida? Aumentava, diminuía, enfim. Então a paixão pode ser uma coisa mais ou menos assim, que ela vai batendo para me dar o ritmo. Então ela bate num ritmo que eu possa suportar a pressão dessa batida. Mas quando eu quero ultrapassar esse ritmo, eu gero paixões desenfreadas. E isso pode me causar grandes problemas. Então, se antigamente, no outro caso, eu estava raivoso, né, violento, porque eu perdi a fortuna, agora eu posso estar violento porque eu perdi a pessoa que eu amava, que eu supunha que amava e que eu queria para mim, como objeto. E eu queria ser sujeito do objeto, de todo jeito. Só que eu passo a ser objeto do sujeito. E aí, o que acontece? Eu entro num campo terrível de tentar, né, sair disso. Também vai gerar violência. Então, várias formas, várias coisas podem nos estimular a esse tipo de violência, né? Agora, é preciso que nós busquemos, né, de uma ou outra maneira, né, não entrar nisso. Vamos ver o que a Joana fala sobre o desenvolvimento da violência. Olha, o cinismo é uma expressão que caracteriza a conduta do indivíduo violento. Cinismo. Que surge no período infantil quando patológica, prolongando-se pela adolescência, em que revela os pendores agressivos com mais intensidade, assim alcançando a idade adulta sem uma adaptação equilibrada ao meio social. Pessoas muito cínicas, muito debochadas, né?
Olha, como é que eu posso ser debochado? Debochar de alguém se eu estou passivo dos mesmos erros, das mesmas infantilidades daquele alguém? Né? Então, ele não dispõe de um sentimento organizado. Está tudo confuso dentro dele. Está tudo em desalinho. Por isso, ele não tem controle sobre esse processo, né? Então, ele vai se desajustando cada vez mais, que pode tombar no transtorno psicótico, como a Joana está dizendo, em delírios que o leva a ações criminosas hediondas sem dar-se conta de tal desequilíbrio que o devasta. Então, ele vai sempre negar, não, eu não fiz isso, não. Não foi eu que fiz isso, não. Ele vai perdendo o contato com a verdade. A consciência recolhe, ele perde o contato da verdade, que é a consciência que traz a verdade divina para nós. Então ele vai negando, porque não tem contato com a verdade. Então ele vai usar da mentira. E cada vez mais vai se enrolando, né? Então, como ela diz aqui, olha, nesse quadro, a agressividade e o crime são quase inevitáveis. Quase. Então, minha gente, é preciso tentar se libertar disso, né? Então, como diz aqui a Joana, o paciente ele necessita de verdadeiro contributo de afetividade na família, a fim de reencontrar a autoconfiança e desenvolver a autoestima profundamente desorganizada. É muito triste, né, a gente ver uma pessoa nesse nível. Pessoa que tudo ele agride. Toda situação que chega até ele, ele responde com agressividade. Muito difícil, né? Então ela vai dizer, olha, que coisa séria. A inclinação para a violência atrai equivalentes do além-túmulo, gerando intercâmbio pernicioso no qual a ferocidade das personalidades intrusas mescla-se com o temperamento desorganizado do hospedeiro, tornando-se mais grave a doença que ameaça o cidadão e a sociedade. Veja? Então não deixa chegar para você nenhuma possibilidade desses avanços. Então, quando você se irrita, quando você tende a ser cínico, tenta entender por quê. Isso é autodescobrimento. É autoiluminação, porque você descobre o seu erro e se ilumina pelo descobrimento desse erro, né? Então, o recurso da prece, ela coloca, né? Que vai atrair, né, os bons espíritos. Então, se a pessoa é violenta, está no seu recinto doméstico, se você use da prece. Por quê? Porque ela cria frequências mais superiores e os mentores vão chegando e vão ajudando. Nós temos que entender, minha gente, que as terapias que nós temos aqui são excelentes, são boas, mas as de supra-excelência são as terapias que os mentores trazem para nós. Então, eles podem nos ajudar, né? É preciso também criar um campo dentro das nossas famílias de retidão moral, para que aquele ser violento fale assim, mas eu estou diferente disso aí, eu sou o patinho feio dessa história, eu não quero isso. Então, essa referência moral da família é muito importante, né? Bom, problema sério este, né? Ela vai dizer, ela, nada obstante, deflagrados os processos violentos e destrutivos, ainda é possível trabalhar o enfermo espiritual com os excelentes recursos psicoterapêuticos da atualidade, acrescidos com as salutares contribuições da doutrina espírita. Aí eu vou buscar os recursos da psicologia, da psiquiatria, e os recursos que o espiritismo me traz, me mostrando do ser imortal que eu sou, da minha sequência evolutiva. E isso me dá total condição de começar a me trabalhar. Gente, veja bem. Se a pessoa tem um automóvel, o automóvel não está dando para ele o que ele precisa, está estranho, está dando para eles dificuldades, às vezes, no trânsito, ele precisa de fazer o quê? Levar o automóvel no mecânico. A mesma coisa o caso da violência. Se nós estamos neste processo, é preciso que a gente vá para o mecânico. E o mecânico, na verdade, é a nossa integração com o Pai. É quando eu paro tudo, falo, não está legal, eu estou reagindo violentamente a tudo. Não.
eu estou sendo cínico, eu estou me irritando, eu não estou gostando das coisas, tudo me irrita, tudo me faz ficar triste, me faz ficar violento. É hora de parar tudo. Pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, estudá-lo, o Livro dos Espíritos, tomar passes, tomar água fluidificada e aproveitar os estímulos que eu recebo da prática da violência para recuperar o meu controle emocional e não realizar aquilo. Então, eu tenho uma vontade muito grande de falar uma coisa, aí eu paro, não falo. Eu tenho uma vontade muito grande de agredir, eu não agrido. Então, eu sou artífice de mim. Eu me curo. Como André Luiz diz, seja o médico de si mesmo. No fundo, é o que acontece com todos os seres curados. Eles foram médicos de si mesmos. Preste atenção nisso. Se você quiser se aprofundar mais nesse campo, nessa pesquisa do livro Conflitos Existenciais, eu te aconselho a ler o capítulo 10 do referido livro. E você terá mais informações. Fique com Jesus. Até o nosso próximo encontro.